Tá legal, eu me rendo, vim contar pra vocês qual é o meu problema com a Igreja Universal. Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E desde o início do canal eu venho falando sobre ser evangélica, que eu fui evangélica por 10 anos e deixei de ser evangélica. Tem um monte de vídeo aqui falando dos porquês de eu ter deixado de ser evangélica. Inclusive no meu livro, Na Descoberta de Mim, eu conto com detalhes toda essa história, tudo que eu tentei na igreja, tudo que não deu certo e me trouxe aqui hoje, onde eu tô, que é esse caminho da magia, do ocultismo, de estudar tudo que eu tenho estudado e compartilhado com vocês. Então, se vocês quiserem saber essa história inteira, o link para comprar o livro tá aqui embaixo. É uma história de amor, a história de amor mais linda que eu já pude viver e que eu compartilhei com vocês nesse livro. E vamos falar então de Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, meu primeiro contato com a Igreja Evangélica foi com a Igreja Universal. Depois disso eu conheci a Assembleia de Deus, depois conheci o Bola de Neve e eventualmente fui em algumas outras que nem me lembro os nomes. Mas nunca nenhuma pra mim foi tão forte quanto a Igreja Universal, tanto que, como eu sempre falo, eu não fui da igreja porque a família era, nem nada disso. Eu conheci pela minha mãe, que conheceu a igreja e tal, e depois eu falei, curti, vou ser. Quando eu tinha uns 19 anos, eu já tinha praticado bruxaria 2 anos antes, já tinha conhecido a igreja antes, parei de acreditar em tudo. E aí eu com 19 falei, não, vou voltar, e fiquei até meus 29 anos na igreja, que foi quando eu tive essa ruptura e é quando começa a história do meu livro. Gente, eu tô com alergia de alguma coisa aqui, já cocei o nariz 42 vezes, vou continuar coçando, tá coçando. O que tinha de início na Igreja Universal e que me pegou muito era que eu sempre fui ambiciosa. Eu acho que toda essa minha ambição começou quando eu fui morar com a minha avó. Eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, e a minha mãe tinha que trabalhar e tal. Eu sei que eu fiquei uns 2 anos morando com a minha avó e eu odiava morar com a minha avó. E a gente sempre jogava na telecena, né? Comprava telecena e sempre nos sorteios eu ficava no telefone com a minha mãe anotando pra ver, porque se a gente ficasse rica, eu não precisava mais morar com a minha avó, minha mãe podia ter alguém pra me olhar e eu não precisava mais morar com a minha avó. Então, assim, por finais de semana, mais finais de semana, eu chorei no telefone com a minha mãe. Tipo, a gente não ficou rica, mãe. E eu queria muito ficar rica por conta disso. Eu acho que esse foi a primeira coisa que teve sobre dinheiro, assim, mais forte, de me incentivar a querer ter dinheiro. E vamos combinar que a gente não precisava ficar rica para isso. Ela ganhando um salário, né, suficientemente bom, dava para contratar alguém, ou enfim, dava para fazer alguma coisa para eu não ter que morar com a minha avó. Talvez a história não tenha nem sido essa, mas essa era a história que me contavam. Então, até hoje, eu lembro muito disso, muito forte, de como doía não ter dinheiro. Como eu achava injusto que umas pessoas tivessem dinheiro e eu não tinha dinheiro. E eu acho que acabou começando aí. Não o meu empreendedorismo, isso começou desde muito pequena. A primeira imagem que eu tenho de empreendedorismo era quando eu ganhava uma caixa de bombom da minha tia. Aí eu montava uma lojinha vendendo os bombons que ela tinha me dado. E, enfim, o mundo é dos espertos, né? Mas ok, ela comprava, por incrível que pareça, ela comprava os meus bombons. Depois disso, a próxima lembrança era eu fazendo um monte de cone de papel. Mensagem do boy, gente, calma, voltei. Até esqueci o que eu tava falando. Sim, eu fiz cones de papel porque eu encasquetei que eu queria vender pipoca na frente da escola pra ganhar dinheiro. Então eu passei uma tarde inteira fazendo cones, sabe? Cone de papel, que acho que nem cabia pipoca ali dentro. Eu tinha uns 7 anos quando eu fiz isso. E tá bom, empreendedorismo sempre foi comigo mesmo. Na igreja, eles direcionavam
150% das pregações, pelo menos na minha época, tá? Eu não sei se mudou, já tem alguns anos que eu tô afastada, mas na minha época era sempre muito focado em ganhar dinheiro. E inclusive a Universal é muito mal vista por isso, porque eles pedem muito dinheiro. Eles não pedem muito dinheiro, eles pedem muitas vezes, eles focam nisso o tempo todo. E até eu que tava lá por escolha, porque gostava e tudo mais, às vezes eu ficava meio de saco cheio, falava, putz, de novo, tá bom, já sei, tipo, maneira. E eles não maneiravam, era uma coisa muito feroz, eles pedindo dinheiro. Porém, uma época da minha vida, eu comecei a dar o dízimo. E nessa época foi quando minha empresa começou a crescer, que era minha empresa de vendas. Eu já tinha tido 1 milhão de negócios diferentes, eu tenho 1 milhão de profissões diferentes, que eu fiz cursos e comecei a trabalhar com isso. Mas só nisso de venda que começou a crescer, e magicamente foi quando eu comecei a dar o dízimo. E aí eu falei, nossa, né? Que coisa louca. Eu tô dando dízimo e o negócio tá funcionando. Tá bom. E aí, o que eu sempre falo, que eu não condeno a igreja, que eu gosto da Igreja Universal, porque a Igreja Universal prega que eu tenho que ter uma vida boa. Eu lembro uma vez, estava eu e minha mãe na igreja, e a gente sempre se priva de alguma coisa, de alguma outra coisa pra comer. Eu e minha mãe temos uma relação com comida, assim, que tipo, nossa, aquele lugar, aquela comida. Então tinham lugares específicos que a gente gostava muito de ir, mas que a gente ia, tipo, uma vez a cada nunca. Porque era caro, isso assim, tipo, um rodízio de churrascaria. E não era absurdo, era só fora da nossa realidade. Então era só se alguma coisa muito eventual acontecesse mesmo. E aí eu lembro que uma vez o pastor tava falando, minha mãe deve lembrar dessa história, ele tava pregando e falando várias coisas, e entre elas ele falou assim, porque Deus não quer ver você tendo que, não podendo ir no restaurante que você gosta, alguma coisa assim, que você vai poder ir no restaurante que você gosta, assim, entre outras coisas. Ele falou assim, uma sequência de umas 3 ou 4 coisas que faziam muito sentido, assim, que eram coisas que a gente queria, coisas materiais. Que, poxa, né, você tá aqui, você quer ter um pouco de prazer nessa vida, né? Porque, afinal, pra que a gente tá aqui se não é pra viver bem? E o viver bem, calma aí, entendam, não é ser milionário. O viver bem depende do cada um, sabe? Tem gente que não precisa comer naquele tal restaurante, que X, mas pra gente era importante. E quando ele falou isso, que ele terminou com, não, que Deus quer que você coma naquele restaurante sim, que você não tem dinheiro, mas você vai ter. Vira eu e minha mãe, a igreja quieta, a igreja inteira quieta. Eu e minha mãe, amém! Tipo, só nós duas, na igreja inteira, a gente e deu um ataque de riso nas duas. A gente só abaixou a cabeça e ficava rindo. Porque foi muito, né, tipo, cara, era a nossa realidade. Era exatamente o que a gente pensava, o que a gente queria. E lógico, né, entre outras coisas. Porque se você não pode comer num restaurante bom, imagina o resto, né? Imagina a conta, imagina todo o resto como é que tá. Tá tudo uma meleca. Então a ideia era sempre a prosperidade. E aí, no ano de 2005, talvez, não sei exatamente, lançaram o filme O Segredo. Vocês lembram disso? Pois é, eu entrei numas do filme O Segredo, eu tava estudando muito a fundo hipnose na época, porque apesar de eu ser evangélica, de eu ter minha fé e tudo mais, eu nunca fechei os olhos, eu sempre tive a minha opinião sobre as coisas, eu sempre questionei, porém eu tinha escolhido acreditar na igreja, mesmo conhecendo outras coisas. E aí, gente, tá muito calor. E tá muito tarde, inclusive, já são, sei lá, acho que 11, meia-noite, e eu tô gravando esse vídeo agora porque deu inspiração agora. E tô bem, não estou com sono, incrivelmente, porque geralmente essa hora eu tô morrendo de sono. Mas então, nessa época do filme Segredo, eu dormia ouvindo o filme Segredo. E na sequência, eu já colocava áudios de auto-hipnose. Eu tava muito focada em mente, em trabalhar com a mente e lei da atração. Eu fazia errado na época,
Mas eu comecei a associar as coisas da igreja com o segredo. E falei, peraí, tem alguma coisa aí que tá batendo com a lei da atração e o que a igreja pregava. O que acontece? O que é a lei da atração? A lei da atração é sentir. Inclusive eu explico isso no meu curso A Magia da Lei da Atração. Se você gosta de lei da atração e ela nunca funcionou pra você, como ela não funcionava pra mim, provavelmente você tá fazendo errado. Nesse curso, tá disponível aqui no aprendamagia.com.br, tem o link aqui embaixo. Eu ensino exatamente como eu fiz pra funcionar pra mim. Então às vezes não é a tua magia, mas o curso A Magia da Lei da Atração trata disso, de como usar a lei da atração. Mas eu comecei a reparar que tinha essas coisas parecidas com o que o filme sugeria. Só que eu fui saber disso muito depois, e lendo outras coisas e vendo outras coisas, porque o próprio filme O Segredo não te ensina. Ele fala muito vagamente sobre como fazer. Ele te fala que existe, que é possível, mas e como faz? Né? E ultimamente eu tô até dando uma cuidada mais em usar o termo quântico, porque eu tô entendendo que muita gente tá usando erroneamente esse termo e eu quero evitar falar isso de uma forma errada. Então, eu não quero mais falar sobre física quântica. Eu tô falando sobre lei da atração, tá? E como ela funciona. Então esse curso Magia da Lei da Atração pode funcionar pra você. Dá uma olhada lá nele. Aí uma vez eu cheguei na igreja e eu comecei a prestar atenção, né? E uma vez eles estavam dando uma palmilha de EVA para você colocar dentro do seu sapato. Porque a pregação foi sobre aquela parte da Bíblia que fala que onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir o lugar. Então, eles falavam, vai ver o lugar que você quer. Entra no lugar que você quer. Vai sentir como é estar no lugar e fica com a palmilha. Por quê? Para você lembrar. Lembrar do quê? Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou possuir. Quer mais lei da atração do que isso, gente? Ou seja, eles estavam usando tanto isso e eu comecei a relacionar com tudo que eles faziam, com as coisinhas que eles davam, com as coisas de proteção, com o óleo de unção pra proteger, com o baúzinho da arca pra você colocar o dinheiro. E eu comecei a achar tão incrível isso que eu falei, cara, eu tô praticando a lei da atração. É na prática, sabe? Lá eles não colocam o nome lei da atração, eles atribuem tudo a Deus, mas eles estão fazendo exatamente a lei da atração, fazendo você sentir o sentimento que que teoricamente o que a galera da quântica diz a vibração, e você vibrar em X frequência e tudo mais. Que assim, eu acho que esse lance de frequência eu ainda acredito. Eu só tô com cuidado mesmo para usar a palavra quântica, a palavra física quântica, porque o que eu tenho lido, o que eu tenho visto muito sobre isso, tá me dizendo que tá tudo muito errado. Mas, pelo visto, é só um nome que tá errado. Porque eu já consegui provar pra mim que o negócio funciona. Tanto que eu tenho o curso falando exatamente como eu fiz. E aí eu tava indo bem na empresa. Aí, finalmente, minha empresa meio que começou a balançar. Foi quando eu me divorciei. E aí, sabe quando tudo dá errado? E, tava tudo dando errado. Voltei a morar com a minha mãe, vocês já estão cansados de ouvir essa história, né? E aí, eu me apaixonei por outra pessoa, tempos depois, que é a história do livro. E aí, foi quando a parte espiritual pegou. A parte material já não tava legal, porque a empresa tava péssima e eu não via jeito de subir. Fiz um super desafio na igreja, e desafio, para quem conhece a Igreja Universal, o que é? O desafio é dar dinheiro para eles. Quem aqui acredita que vai dar 5 mil reais? Quem aqui acredita que vai dar 10 mil reais? Gente, na boa, sinceramente, eu não acho absurdo. Eu dei meu dízimo lindamente por 10 anos, tá? Eu não questionava em nenhum momento o que o pastor ia fazer com aquilo. Eles estavam salvando vidas, eles faziam projetos sociais. Eu queria mais que eles pegassem os meus 5 mil reais e fossem passar um final de semana em Angra dos Reis, alugando uma lancha, indo comer Natal, churrascaria maravilhosa. Eu queria mais que fosse. E esse é o sentimento. Isso, quem tá de fora, causa muita revolta, porque não entende que, que idiota, ele não tem nada e tá dando... Gente, é a fé.
A fé faz isso, é muito incrível o que a fé faz com a gente. Então, eu realmente não tinha muito do que reclamar ali, porque eu tava colocando a minha fé e tava funcionando. Só que dessa vez eu coloquei a minha fé e era meio que tudo ou nada, porque a empresa tava muito ruim, eu tinha que ir pro sul, acho que fazer um evento. Ah, não. Eram os 2 últimos eventos que eu ia fazer, que eu ia pro sul e depois era um em São Paulo. Só que o de São Paulo era muito caro. Tinha ficado absurdamente caro. E o do sul também a gente gastava muito para poder ir pro sul. Então eu fiz esse desafio que não, minha empresa vai voltar e tudo mais. E aí os 2 eventos foram um fiasco, não deu nada certo. E eu tinha feito esse desafio. Não achei que eles me enganaram, tá? Em nenhum momento, nunca eu me senti mal por dar o meu dinheiro. Eu não me arrependo de ter dado o meu dinheiro. Eu daria de novo. Assim como eu dou num curso de, sei lá, de Theta Healing. Assim como eu dou num curso, sei lá, com uma psicóloga. Porque você sai da igreja renovado. Você sai de lá o super-homem, a Mulher Maravilha. Você sai de lá forte, real, de verdade. Eles dão uma injeção de ânimo em você. Você fala, leva todo o meu dinheiro. Se é pra eu me sentir assim, é praticamente uma sessão de terapia. Ai, mas é lavagem cerebral. Ok, tava funcionando. Aí essa parte financeira começou a parar de funcionar aí. Não rolou. Toda essa fé que eu tive, não funcionou. E principalmente todas as vezes que eu mais fluí na minha vida financeira foi quando minha vida sentimental tava ok. Só que minha vida sentimental começou a entrar num loop que na verdade ele já tinha acontecido antes e deu uma pausa quando eu tive o meu primeiro namorado e o pai da minha filha, que foi aí uns 10 anos, vai, sei lá. Dos 24 aos 29, não chegou a 10 anos, vai. Então, o meu problema começou a ser de verdade espiritual, coisa que nunca tinha sido antes. A gente dá o dízimo para amarrar o devorador, a gente faz o desafio para mostrar para Deus que a gente super tem fé e não sei o quê. E tá bom, se você não curte, não sei o quê, mas cara, não nega que faz bem pra muita gente. Faz bem pra muita gente. E outra, de novo, eles fazem projetos sociais. Esse dinheiro não vai inteiro pra carteira do pastor. Vai metade, ainda que fosse inteiro. Gente, tudo bem. Quem tá na igreja de verdade, quem tá na igreja não se importa com o que o pastor tá fazendo com esse dinheiro. Ele merece. Ele tá lá, ele faz culto 6 vezes por dia. 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 8 da noite, sabe? Tipo, ele tá lá todos os dias fazendo culto. Só vai, ganha, entendeu? Se ele ganhar 10% de cada culto que ele for lá, ele tá milionário e, tá ótimo, que lindo, parabéns. Porque ele tá salvando vidas. Tem muita gente que tem testemunho de ser drogado, de ser desviado, blá blá blá, e que tá lá e que dá certo. Legal, é lindo, beleza, só vai. Mas aí, quando o meu problema começou a ser espiritual, eu comecei a falar, peraí, será que a igreja pode me ajudar? Antes de ter essa dúvida, eu tentei, óbvio, né? Eu tô no lugar, a ideia é que eu vá até o final nesse lugar. E aí eu fui até o final. Fiz uma corrente super forte, que era o que eu conto no livro. Um dia, a casa inteira com óleo, blá blá blá, conversei com as pessoas e assim... eu tava desesperada, porque era um ciclo que se repetia na minha vida amorosa, que sempre acontecia exatamente a mesma coisa, que é, de novo, que eu conto no livro. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos também, e acho que eu cito na série Mestre do Destino. Aliás, tá rolando a série Mestre do Destino. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tem o link aqui. Se você entrar em goetheapassoapasso.com.br, eu tô esclarecendo muita coisa legal pra você que não conhece a magia, que tá talvez com dúvida. Se você tá com alguma dúvida, talvez seja muito interessante pra você essa sequência de vídeos. Eles saem do ar. São vídeos fechados que saem do ar assim que terminar essa semana, que é a Semana Mestre do Destino, tá? Então entra em goetheapassoapasso.com.br e espera que você vai receber o e-mail. Geralmente vai pro spam, não sei por que cargas d'água, esse e-mail sempre vai pro spam. Então dá uma olhada lá na sua caixa de spam pra ver os seus e-mails depois que você receber, tá?
Mas enfim, quando eu vi que o meu problema era realmente espiritual e não o espiritual que acontecia na igreja, porque era também sempre assim, né? A galera vinha sempre tentar tirar o capeta do meu corpo. Por quê? Porque eu tinha cabelo colorido, sempre tive. Cabelo verde, cabelo roxo, cabelo rosa. Aí juntava, eu já falei isso, né? Juntavam vários obreiros em cima de mim. Sai, às vezes vinha o pastor, né? Nossa, autoridade máxima. Agora vai sair esse capeta. E eu só lá, tipo... E aí, né? Tem que sair alguma coisa, sai, só vai. Acontecendo aí, eles balançam a gente, né? Eles empurram a gente pra parecer que a gente tá, né? Ai, meu Deus, estou, né, recebendo a pombagira aqui. Não, nunca aconteceu comigo, nunca manifestei, como eles falam, né? Eu sempre saía da igreja rindo com a minha mãe por isso, né? De falar, cara, eu tô aqui porque eu quero, eu não tô aqui porque, nossa, né? Olha, que era desviada e agora a mãe dela conseguiu trazer, porque tava sempre do lado da minha mãe, né? A mãe dela conseguiu trazer. Não, gente, não. Eu tava lá porque eu queria, eu tava lá porque eu gostava e eu não chegava a fazer amizade suficiente para as pessoas me conhecerem, né? Então, a não ser na Assembleia de Deus, nessa eu fiz bastante amigos. Bom, mas tá. O resumo é que eu não acho a Igreja Universal ruim. Eu não acho o que as pessoas acham de ai que absurdo, fez ela vender a geladeira pra dar o dinheiro lá. Entendeu? Se a pessoa sentiu de vender a geladeira pra dar o dinheiro lá, amém, Senhor, entendeu? Eu acredito que quando você coloca muita fé, aquilo volta pra você. Desde que... Isso que é foda, né? Desde que não tenha nada espiritual envolvido. Olha que coisa louca, cara. Porque eu não acho que é Deus. Eu acho que é a sua fé em qualquer coisa. E às vezes a fé em Deus não tá funcionando. Que foi o que aconteceu comigo. A minha fé em Deus não funcionou. Só que tem gente que funciona, então você não precisa abdicar disso se tá funcionando pra você. Mas é que eu acredito que se você conhece meus vídeos, se você tá aqui hoje, primeiro que eu não acho que seja por acaso, não porque estava escrito, eu não acredito que estava escrito. Eu não acredito que ninguém escreveu nada pra gente, porque, cara, é complicado, né? Pelo tanto que a gente sofre, se alguém escreveu essa história, é alguém sádico que gosta de ver a gente sofrer. Então, eu não sei o que é pior, acreditar que isso estava escrito ou não acreditar que isso estava escrito. Quando o meu problema realmente foi espiritual, eu acabei começando a procurar fora. E eu acabei em casa de Umbanda, que eu não gostei. Tem vídeo aqui falando sobre a minha experiência com Umbanda. Tem gente que curte, eu não curti. E até quando eu fui no divinismo também, que era tipo espiritismo, também não funcionava pra mim essa coisa de desapego material, de você ter que se doar pra sempre. Não, eu tava numa lição completamente contrária. Tem um vídeo falando aqui sobre, acho que egoísmo, alguma coisa assim. De você tem que estar bem primeiro, cara. O vídeo, acho que também Dinheiro Não Traz Felicidade, que tem aqui no canal, alguma coisa assim. Você tem que estar bem. E a coisa do espiritismo, de Allan Kardec, eles trabalham muito o desapego, né, material. E eu acho que não, eu acho que eu tenho que viver bem aqui. A igreja evangélica me ensinou isso, a igreja universal me ensinou isso, que eu tinha que comer o melhor dessa terra. E literalmente eu queria comer o melhor dessa terra, porque comida é meu ponto fraco. Vocês estão vendo, né? Eu quero ganhar dinheiro pra poder comer o que eu quiser. O espiritismo também nunca foi muito a minha cara. Essa coisa de doar, se doar sem ter, eu acho que não tem nada a ver com nada. Até dá pra eu gravar um outro vídeo sobre isso também, com a minha visão hoje, se vocês quiserem, sobre o que eu acho, sobre essa doação, de dar pra receber. E se for interessante, deixa aqui embaixo que talvez eu grave. Mas eu comecei a buscar em vários lugares até me encontrar. E eu me encontrei na magia. Eu não tenho religião hoje, eu sou estudante, estudo ocultismo, estudo tudo que me parece interessante, sem me apegar a nada. E aí nessa série Mestre do Destino, eu até abordo isso, sobre o quanto a gente acha que a gente vai perder nossa alma, o quanto a gente acha que, nossa, o que Deus vai achar, mas será que eu tô pecando? E aí quando você começa a olhar por um outro ponto de vista, você fala... Talvez essa visão esteja errada, essa visão
Não errada, porque, de novo, eu não gosto de falar isso, porque, né, o que é certo pra mim pode não ser certo pra você, mas é um outro ponto de vista que pode ser que faça mais sentido pra você do que aquela coisa de, pô, ele é o criador, é o todo-poderoso, mas olha os perrengues que eu tô passando. E aí, tipo, tudo que eu passo é porque é o diabo, então, porra, Deus, faz alguma coisa. Sabe, você não é onipotente, você não pode fazer, ai, mas eu tenho que aprender. Nossa senhora, né? Mas então, é aquela coisa, é o cara lá vendo The Sims, tirando a escada da piscina pro carinha morrer afogado na piscina. Ou construindo a parede em volta dele. Pra quê? Por mero prazer, pra olhar e ficar rindo da cara da pessoa. Porque se ele pode colocar a escada na piscina e não coloca... Bom, eu tô dando spoiler da série Mestre do Destino, vou parar. Se você quiser assistir, a única forma de assistir é nesse link e não é sempre que tá aberta. Então, se não tiver aberta, deixa seu e-mail aí também nesse link aí, que quando tiver eu aviso de novo, tá? E basicamente isso, então, por isso que eu sempre falo da Igreja Universal e não falo mal da Igreja Universal. Eu gosto da Igreja Universal, eu gosto da metodologia deles e eu gosto de como eles fazem a gente ser empreendedor, eles incentivam o nosso lado empreendedor. Desde cedo eles focavam em assim, você tem que fazer, você tem que ser bom, você tem que inventar, você vai ter uma ideia, você vai fazer, sabe, para as pessoas saírem da caixa ali, dentro daquela caixa, né, sair ali daquela caixa, que é a caixa de ser empregado, de ser, tipo, as pessoas até falam, ah, mas você tem estudo e não sei o quê. Acho que a maioria das coisas que eu fiz sem ter estudo, aprendendo por mim. Então, quer dizer, eu comecei a fotografar porque eu mexia no Photoshop. Eu aprendi a mexer no Photoshop sozinha. Hoje tá mais fácil ainda, porque tem tutorial de tudo. Se você procurar tutorial de, sei lá, cirurgia pra mudar de sexo, deve ter no YouTube. Tá, tutorial não, mas essa cirurgia tem e é engraçada. Meu Deus, sim, eu já vi isso. Bom, enfim, cara, falei muito, mas é que eu queria muito dividir essa minha visão e até pra tentar tirar um pouco do preconceito das pessoas, porque eu acho ruim isso, das pessoas estarem de fora e não saberem o que a igreja faz de bom antes de, sabe, de bater o martelo e falar, cara, que horror de você ter que dar dinheiro, ter que dar dinheiro. Não, você não tem que. Mas sim, eles te fazem acreditar que se você não der, o que tá dando errado na sua vida é porque você não deu. Só que magicamente, se você dá, começa a dar certo. Geralmente, talvez em algum momento não dê mais, como aconteceu comigo. E aí eu comecei a buscar em outros lugares. Eu não acho que a Igreja Universal é um vilão, eu acho que a iniciativa é incrível, acho que os pastores têm mais é que ser milionários mesmo, porque o que eles fazem é incrível, resgatando pessoas, fora os projetos sociais que acontecem também. Então, não acho coitadinho de quem tá na Igreja Universal, eu acho coitadinho sim quem tá com aquela visão daquela coisa fechada e que tem um mundo, né, em volta, e às vezes aquela visão ali, quanto tempo você tá nisso? Você tem que pensar, quanto tempo você tá? Porque às vezes tá dando certo, mas às vezes não tá, cara. E é simples, é você parar e analisar a sua vida. As coisas que você quer estão caminhando? Ou você tá esperando uma providência divina, sabe? Porque as coisas não caem do céu. Quanto você tá lutando pra isso? E eu descobri com a magia que eu podia ajudar, ao invés de esperar que Deus me ajudasse. Porque se eu esperar que Deus me ajude, eu tenho que ainda pensar se tá escrito, se é da vontade de Deus. Só que peraí, quem é Deus? Por quê? Será que ele me conhece? Ai, mas ele conhece seu coração. Se ele conhece meu coração, por que ele tá me deixando sofrer assim? Não faz sentido pra mim. Na verdade, fez naquela época. E aí, quando parou de fazer sentido pra mim, foi quando eu comecei a buscar. Então, não tô dizendo que Deus existe, não tô dizendo que Deus não existe, não tô dizendo que é certo ou que é errado. Eu tô só dizendo que, não julgue a Igreja Universal porque você não conhece o que acontece lá. 2, se você é cristão e conhece a Igreja Universal, não julga porque você é cristão e tá nos 10 mandamentos que você não pode julgar. E 3, se tá dando certo pra você, continua na igreja, cara. Simples assim. Se não tá, sai. As coisas são muito mais simples do que a gente acha que é. E demora pra gente conseguir se libertar desse medo que a igreja põe na gente. Pra isso, eu sempre recomendo a série Mestre do Destino, tá? Essa série, ela tá específica pra galera que tem medo.
que tem assim, nossa, Pracy, mas e se eu sair da caixa? Tem tanta coisa fora da caixa, mas tem tanta coisa fora da caixa. E a pessoa tá lá encolhidinha com medo de olhar. E você não precisa nem sair da caixa. Pega assim, ó, puxa assim e dá uma olhadinha por cima. Só isso. É só isso que eu tô te falando. Se informa, lê sobre, olha por cima da caixa. Descobre que tem muitas coisas fora da caixa. Se você quiser, você sai. Se não quiser, volta pra caixa, tá tudo bem. Você não tá pecando por ler sobre, por saber sobre, certo? Essa é a minha opinião sobre a Igreja Universal. Queria saber a sua opinião também. Você teve uma experiência com a Igreja Universal? Essa minha opinião de alguma forma mudou a sua visão? Quero saber de você, de verdade. Pode ser? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo para aquela galera que tem birra com a Igreja Universal. Talvez eles só não tenham visto a igreja por esse ponto de vista que eu passei aqui. Que não é certo nem errado, é só um outro ponto de vista. Beleza? Por hoje é só. Beijo pra vocês. Tchau.